O torcedor do Cruzeiro ficou na bronca ontem, né? Mais de 57 mil. E o Cruzeiro, a verdade é que não jogou bem. E acho que outra verdade aqui, o Cruzeiro tem muito mais time que o Lanús. É só melhorar o desempenho que o Cruzeiro vai passar. Agora, Nath Fiuza, o que fazer para melhorar esse desempenho do Cruzeiro, Nath? Acho que o primeiro é entender a importância dessa competição, encarar o jogo com o caráter decisivo que ele tem. Cruzeiro ontem parecia que estava jogando uma partida de campeonato mineiro, né? A atmosfera do Mineirão toda favorável a uma noite de Copa, a uma noite de mata-mata, e dentro do campo a rotação do time era diferente. Então acho que é um Cruzeiro que precisa se mobilizar mais. Eu não acho aqui, nem levo, Thiago, pro lado do corpo mole, não. Acho que é uma dificuldade mesmo de se conectar com a importância do jogo e de fazer valer dentro do campo a superioridade. Porque quando você é melhor tecnicamente, quando você tem mais recursos, quando você tem mais jogadores qualificados para definir o jogo, você tem que impor isso, e isso começa pela sua postura de agressividade, de sufocar o adversário, de se postar no campo ofensivo, de querer ter essa bola, de querer forçar o erro do outro lado pela fragilidade que tem o seu rival. O Cruzeiro não conseguiu fazer isso. E para além dessa questão da postura, da motivação, da competitividade que faltou ao Cruzeiro, é ser um jogo com troca de passes mais rápida, né? Um jogo de mais movimentação dos homens de frente para encontrar os espaços de um Lanús que se mostrou que pelo menos na hora de se defender, eles se defendem bem e vão tentar jogar nem que seja por uma bola dentro de casa. Ô Alexandre Simões, eu não sei se estou exagerando, mas eu acho o time do Cruzeiro tecnicamente muito melhor que o time do Lanús. Para mim se mostrou um time muito limitado, se dedicando muito mais à força, à marcação, e quando viu que poderia fazer um gol no segundo tempo, especialmente quando o Cruzeiro cai de rendimento, vai lá e acha o seu gol no escanteio. Tem que fazer muita força, não. O Cruzeiro vai vencer o Lanús lá na semana que vem, mas tem que melhorar, né, Simões? Sem dúvida, Thiago, eu acho que precisa melhorar principalmente no que diz respeito ao espírito, né? Porque isso na Copa vale demais, né? Isso em Copa vale demais. A gente viu, por exemplo, um Vasco limitado encarar o Atlético, né? E é uma diferença técnica absurda entre os dois times. A gente já viu o Cruzeiro com times às vezes até medianos, ganhando Copas. A gente já viu o Cruzeiro apostando muito na força, na garra, na vontade de vencer. Foi assim que ganhou, por exemplo, a Libertadores de 97, foi assim que ganhou a Copa do Brasil de 2000. Então eu acho que essa questão do psicológico, essa questão da entrega, nesses momentos, isso é muito importante, tá? Então, se você consegue equilibrar nesse ponto, a sua maior qualidade técnica, aí ela vai fazer diferença. Mas se você perde na disputa, se você perde na vontade, aí as coisas ficam muito mais difíceis. E isso aconteceu com o Cruzeiro ontem. O Cruzeiro não encarou a partida contra o Lanús como ela deveria ser encarada. E isso aconteceu praticamente o tempo inteiro e com o time todo. Então é uma situação que o Cruzeiro precisa diagnosticar, o Cruzeiro precisa entender por que isso aconteceu ontem. O Mineirão com quase 60 mil pessoas, né? O time contando com o apoio do torcedor e o time, porque o torcedor, ele é muito termômetro do time, né? Então não é o torcedor que faz o time jogar. Para mim, o time puxa o torcedor pro lado dele. E o time do Cruzeiro, né? Ele não conseguiu fazer com que aquela torcida toda que lotou o Mineirão, na expectativa de ver o Cruzeiro construir um resultado que ele levasse para a Argentina, né, trouxesse muito esse torcedor pro lado dele, né? A torcida do Cruzeiro encheu o estádio, fez uma bela festa no início, mas ela percebeu de cara que o time não estava na rotação que ela queria. E Nath Fiuza, o compromisso do Cruzeiro no fim de semana é contra o Atlético Paranaense, que está pressionadíssimo, né? Quando o time perdeu pro Fluminense na última terça-feira, chegou ontem com a torcida cercando os jogadores no aeroporto em Curitiba, quer dizer, uma situação dramática. Jogar lá já é sempre difícil, imagina numa condição dessa, Nath. A situação do Atlético Paranaense é absolutamente desesperadora, né? Se eu não me engano, é o do time que menos pontuou no retorno, faz uma campanha muito abaixo, o time tá muito pressionado, mas não é um confronto fácil, apesar de que o Furacão não tem
conseguido ser aquele time jogando dentro da Arena da Baixada, mas costumeiramente jogar lá te impõe dificuldade. E é um Cruzeiro que precisa ter o foco na Copa Sul-Americana. Nós não vemos isso no Brasileirão há muito tempo, mas tem a questão da distância do G6 que está aumentando. Entendo tudo isso, mas acho que vai ser necessário ter um foco maior na competição de mata-mata, mas acho que esse jogo do final de semana impacta no sentido da confiança. O fato do Fernando Diniz ainda não ter vencido no comando do time, se vem uma vitória no Brasileirão, te dá um pouco mais de respaldo, alivia um pouco mais da pressão, te dá um pouco mais de confiança para quarta-feira. Mas que ele vai precisar dar uma mexida no time, ele vai precisar. Só que aí também passa pela falta de opções, né? Porque o Cruzeiro, em termos de quantidade, não tem tido muitas peças. O setor ofensivo, por exemplo, se você tirar o Caio Jorge e tirar o Gabriel Veron, vai jogar quem? Rafa Silva não joga há meses. O Lautaro é dúvida. Então vai ter que ser um Cruzeiro mesclado e tentar buscar uma vitória, nem que seja para dar confiança e moral para quarta-feira. É isso, tá passando da hora de ganhar o primeiro jogo sob o comando do Cruzeiro, o Fernando Diniz. Vamos fazer um